Porque cuidar de pessoas não é um diferencial, é necessário. A gente precisa cuidar para que elas tenham a saúde mental equilibrada, porque automaticamente ela estando bem, ela vai produzir muito mais. Então eu sempre digo isso e deixo muito claro. Você tem que compreender que você está ali para resolver problemas graves das pessoas. Então o primeiro ponto é você compreender qual é o propósito da sua profissão. Não tem como falar sobre saúde mental sem falar sobre cultura. Para que a cultura seja forte, ela precisa ser implantada e direcionada pelo gestor. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast RH JogaDX. Esse projeto que tem como objetivo auxiliar, orientar e dar todo o material necessário para que os gestores, os sócios do escritório, eles consigam gerenciar o seu escritório. Então aqui nós falamos sobre liderança, sobre gestão, sobre produção, sobre tudo aquilo que envolve o ambiente jurídico. E o tema deste episódio é saúde mental dentro do escritório de advocacia. Para falar conosco hoje, convidei a doutora Andréa Vaz. Eu vou falar um pouquinho do currículo dela, que é enorme. Ela tem uma vasta experiência na área, né? Já é gestora há muito tempo. A doutora Andréa é doutora e mestre em Direito Constitucional pelo Centro Universitário do Brasil, professora universitária, mentora de empresários e advogados, pesquisadora, advogada e empresária. Tem mais de 16 anos aí, né, de experiência como empresária, advogada. Eu vou deixar vocês apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da sua experiência, porque é grande o seu currículo, tem uma vasta experiência, tenho certeza que você vai contribuir muito conosco. Se apresente, doutora. Imagina, obrigada, Jusilene, que honra. Fiquei muito feliz e emocionada pelo seu convite. E que bom, espero que eu consiga contribuir, né, com esse valioso instrumento de comunicação, que é o podcast RH Advogado 10X, né? É sempre muito bom ser convidado para uma responsabilidade tão grande. Você já disse, basicamente, tudo é isso. Eu sou advogada, sou consultora de empresas, sou diretora de empresas, né? Eu tenho empreendimentos, né, no direito, na educação, no agronegócio, é algo bastante diferenciado, sim, né? Enfim, mas já atuo há alguns anos, no agronegócio há mais de 10 anos, na educação há 15 anos e no direito estou há mais de 16 anos, quase 17. Sou pesquisadora, sou professora, né? Escrevo livros nas horas vagas e é isso, estou aqui para te servir, Jusilene, para servir ao seu público. Eu já agradeço, né, toda a disponibilidade. Eu tenho certeza que você vai contribuir muito com esse tema que nós vamos falar hoje, que há muito tempo a questão da saúde mental, ela deixou de ser um diferencial e ser uma necessidade dentro do ambiente empresarial. De modo mais assim particular, nós trabalhamos com o escritório de advocacia e nós sabemos que o ambiente, né, jurídico, ele por si só já sofre muita pressão, né? Pressão pelos prazos, resultados, metas. E então esse bate-papo é a gente levar essa informação ao nosso público, o advogado que está nos acompanhando agora, sobre esse tema tão importante, porque cuidar de pessoas não é um diferencial, ele é necessário, né? E quando se fala de saúde mental e pessoas, a gente precisa cuidar para que elas tenham a saúde mental equilibrada, porque automaticamente ela estando bem, ela vai produzir muito mais. Então esse tema ele já vem sido falado há muito tempo, né? Como eu falei, não é mais um diferencial, é necessário. E ele veio muito mais forte agora com a questão da NR1. Né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão. E eu separei algumas perguntas aqui para ajudar, né, nosso bate-papo, também contribuir com o nosso público. Explica para a gente de forma simples o que é a NR1. Perfeito, Jusilene, excelente, é um tema necessário, inclusive na advocacia, né? Porque aquela história, quem cuida de quem cuida, né, Jusilene? Exatamente. Então nós não olhamos para nós por muito tempo. A NR1 é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, ela já existe há bastante tempo, e eu costumo dizer, Jusilene, que ela é a Bíblia da saúde e segurança no trabalho.
Acontece que recentemente, né, toda essa polêmica, né, ela aconteceu, né, essa evidência da NR1, que ela traz todos os procedimentos necessários para que a empresa cumpra no que tange a saúde e segurança no trabalho. Acontece que recentemente essa NR ela sofreu uma importante alteração, que é trazer a saúde mental. Sim. Trazer a saúde emocional do trabalhador para a NR. O que, a meu ver, Jusilene, nem precisaria, né, ser expresso. Porque, veja, saúde, né, já presume-se saúde física, mental, né, enfim, emocional. Porém, no Brasil não é assim que as coisas funcionam. Então, não havia formalmente essa preocupação ou esta imposição de que as empresas se preocupassem com a saúde mental dos seus colaboradores. E quando a gente fala em pessoas, né, cuidar de gente, a gente precisa ter já esse olhar com o todo, né? Infelizmente, não é uma realidade que acontece, né, dentro do ambiente jurídico, que essa preocupação ela vai deixando muito de lado, né? Se preocupa com outras questões. Levando para o ambiente jurídico, quais são, assim, na sua opinião, os riscos para a saúde mental dentro do escritório de advocacia? Você que está aí há mais de 16 anos, né, como empresária do direito, sabe ali o dia a dia, por isso que eu a convidei, porque chamar um psicólogo, uma outra pessoa que vai falar de forma genérica aquilo ali, ou vai falar de uma forma muito mais técnica e não o dia a dia de um escritório, talvez não traria tanto resultado como alguém que está dentro do escritório. Na sua opinião, quais são os principais riscos que um colaborador pode ter dentro do ambiente jurídico, dentro de um escritório de advocacia? Perfeito, excelente questão, Jusilene. O que nós precisamos compreender quando nós estamos falando de um escritório de advocacia? Eu sempre digo isso para a minha equipe e para os advogados que eu leciono. Você tem que compreender que você está ali, você é um profissional para resolver problemas alheios. E problemas graves, tá, Jusilene? Que o problema simples você resolve em casa, com o marido, com o filho, com a mãe, com o pai, com o amigo e assim vai. Então, eu sempre digo isso e deixo muito claro. Você tem que compreender que você está ali para resolver problemas graves das pessoas. Porém, esses problemas graves, eles são trazidos à sua mesa com uma grande carga emocional. Aquele cliente, quando ele chega com um problema jurídico, junto dele está uma carga emocional, às vezes problemas mentais, problemas emocionais graves, né? Doenças emocionais, e você recebe ali, você às vezes não tem nenhum preparo emocional para receber. Então, o primeiro ponto é você compreender qual é o propósito da sua profissão. Sim. Que é atender pessoas com problemas jurídicos. E, por vezes, outros problemas que não são jurídicos também são trazidos à sua mesa. Sim. E você terá que ouvir, né? E, por vezes, inclusive, se manifestar sobre. Então, o primeiro ponto é esse, você deixar muito claro. Um gestor de escritório de advocacia, Jusilene, ele tem que ter essa visão. Sim. Ele tem que ter esta visão muito clara na mesa de diretoria e passar isso para os seus colaboradores. Nós somos um escritório de advocacia. Nós somos um escritório que tem que resolver os problemas das pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, que tem que trabalhar com as desgraças e mazelas humanas. Porque um dia você está com uma criança que está no abrigo, um pai que se suicidou, uma pessoa que cometeu um crime grave está na cadeia, você está com um empregado que foi demitido e não recebeu as verbas alimentares dele, um empresário que faliu porque não investiu na prevenção de riscos, ou seja, só tragédia, né? Percebe? Então, se você não estiver bem, se a sua equipe não estiver bem, a sua advocacia vai naufragar. Isso é fato. Então, o que nós podemos fazer? Primeiro, ter essa consciência. Segundo, nós temos que investir em bem-estar no trabalho. No Brasil, nós um pouco falamos, né, Jusilene? E você fala muito, e eu te admiro muito, quero aproveitar e dizer isso. Porque você é uma grande propulsora do bem-estar no trabalho, de que o trabalho tem que ser agradável, tem que ser saudável, tem que ser feliz, sabe? E isso é extremamente importante. Nós estamos na era da tecnologia, da inteligência artificial, da superficialidade de tudo. O ser humano, ele vive em ilhas
Cada um, eu vejo às vezes uma casa com 3 pessoas, tem 3 pessoas, tem uma pessoa em cada cômodo com o seu aparelho de tecnologia, né? Sim. E isso isola o ser humano e adoece. Então, o escritório de advocacia, ele tem que ser um ambiente acolhedor. Ele tem que ser um ambiente agradável. Você tem que ter métodos, né? Você tem que ter procedimentos para trazer bem-estar. Eu, no escritório, eu busco fazer muito isso, trazer Sim. elementos que melhorem a qualidade de vida e o bem-estar. Por quê? Porque esse trabalhador, se ele estiver feliz, se ele estiver contente, se ele estiver, o que Christophe Fedejurs, um dos maiores autores do direito, dos pesquisadores que falam do direito ao Sim. trabalho, não é? Ele diz que o ser humano, para estar feliz no trabalho, ele tem que estar desenvolvendo as suas subjetividades. Ele tem que estar aprendendo, ele tem que estar se desenvolvendo, ele tem que estar confortável. Então, isso é muito importante. Porque eu sempre falo, né, e nunca vou parar de falar, que as pessoas é o bem mais precioso de qualquer organização. E nós precisamos cuidar das pessoas, né? Nós precisamos cuidar ela de uma forma com que ela se sinta muito bem no ambiente de trabalho, porque quando a pessoa está bem, ela vai produzir muito mais, ela vai trazer mais resultado, ela vai se sentir segura. E isso não é, na verdade, uma perda de tempo. Na verdade, isso é um investimento para que você depois, lá o resultado que você quer alcançar, ele seja alcançado com muita mais rapidez e com pessoas felizes ao seu lado, né? E quando a gente fala na saúde mental do colaborador, muitos sócios, advogados que talvez vai ver esse podcast depois, fica preocupado, meu Deus, como é que eu faço? Né, para agora, essa tal de norma aí que está chegando agora, e já existia há muito tempo isso. Infelizmente, muitos vão até criar algumas questões ali, para não ser ali autuado, não sofrer uma multa, algo nesse sentido, mas não por cultura. Então, penso que o primeiro passo, como você mencionou, é mudar a mentalidade, né? Mudar essa mentalidade e se preparar, né? De forma emocional, como você falou, somos resolvedores de problemas dos outros, como você falou, muitas vezes graves. Então, nós não podemos trazer esse problema para nós. Isso já vai automaticamente já fortalecendo o nosso emocional, né? E existem várias formas de fazer com que o ambiente ele seja agradável, que ele seja leve. Como nós já comentamos aqui, o ambiente jurídico ele sofre muita pressão, né? Sim. A própria questão de você estar resolvendo coisas muito sérias, graves, a pessoa colocou na sua mão ali muitas vezes a vida dela, né? E confiou a você o problema dela para que você possa resolver. E como lidar com essa pressão, às vezes, o emocional, o que o escritório, né? Se você puder trazer o que o escritório, o sócio que está nos acompanhando, ele pode começar a fazer, se ele não faz ainda, para proporcionar um ambiente ali agradável para o seu colaborador, para a sua equipe, para ele mesmo, né? Ter um ambiente leve, que vai todos ali trabalhar de uma forma assim, com qualidade, vai entregar um bom resultado, mas sem muita pressão, né? Se você puder trazer para nós alguns exemplos, como você já trabalha há muito tempo aí no escritório, né? Já é advogada há muito tempo, professora, lidar com muitas pessoas, né? No dia a dia. Que tipo de atitudes, que tipo de projetos o escritório pode fazer, implantar no seu ambiente para que as pessoas se sintam ali mais valorizadas, sintam um ambiente mais leve? Tem várias possibilidades, Juscelene. Tem vários elementos. E você trouxe algo muito importante, que é a consciência do diretor, do sócio do escritório. Ele tem que ter essa visão humana. Afinal de contas, não há robô, não há inteligência artificial que substitua o ser humano. Na advocacia isso não vai acontecer, né? Então nós precisamos cuidar, como você bem disse, do capital mais precioso do escritório, que é o ser humano. Eu sempre digo o seguinte, tem muitas e inúmeras possibilidades que nós podemos implementar nos nossos escritórios. Por exemplo, no meu escritório, uma das coisas que nós, é engraçado até, implementamos e que hoje nem se cogita retirar, é ter pet.
Meu escritório é um escritório que tem pet. E tem há muito tempo, não é? Uhum. E é muito bom conviver. Ele alivia o estresse, ele dá aquela respirada, sabe? O trabalhador, ele para brincar com a Lua, que é a minha cachorrinha. Ele respira. Agora nós estamos querendo implementar, por exemplo, uma sexta-feira do pet, que cada um traga o seu pet, né? Com controle, né? Porque às vezes as pessoas têm pets exóticos, né? E tudo mais. Né? Mas tudo bem, tudo é organizável, percebe? Tudo é negociável, né? Uma sala de descanso, eu questiono quantos escritórios, Juscelene, têm uma sala de descanso para o trabalhador. Aí nós estamos, às vezes, em selvas de pedra, por exemplo, como em São Paulo, né, uma cidade extremamente urbana, que às vezes não tem um sofá para o trabalhador sentar após o almoço e respirar 10 minutos. Sim. Como que eu quero falar em motivação para esse trabalhador? Você percebe? Então, assim, eu implementei no meu escritório uma sala de descanso. Nessa sala de descanso, ela tem sofá, ela tem cobertinha para o frio, ela tem uma luz um pouquinho mais baixa, já que é para descanso, ela tem rede. Ela tem massageadores, massageador de cabeça, de mão, sabe? Ela tem a minha sala de descanso, ela é simples, mas ela é extremamente funcional. Uhum. Ela tem lugar para deitar, às vezes a gente passa lá, o pessoal tá deitadinho, confortável, porque às vezes é aquele 15 minutos no intervalo, né, Juscelene, que salvam o dia da pessoa. Exatamente. Dá aquela respirada, né, aquela descansada. Nós temos ginástica laboral, é algo que ajuda muito, que a maioria dos escritórios não tem. Né? Eu tenho o que mais? Eventos, né, Juscelene? Nós temos que desmistificar essa ideia de que no direito, não é? No mundo do direito, no empresariado do direito, eu tenho que fazer cursos, palestras só de direito. Exatamente. Não. Vamos fazer algo interativo, de lazer para esse trabalhador. Vamos fazer algo que melhore a autoestima dele. Vamos fazer algo que melhore, às vezes, a convivência familiar. Isso é importante. Né? E às vezes eu sempre falo, por exemplo, a NR1 agora ela está muito em evidência, né? Porque ela traz a saúde mental e as pessoas ficam esperando grandes coisas, né? Eu não sei o que as pessoas... Esses dias, sabe, Juscelene, eu estava conversando com um empresário do direito também, ele disse assim, doutora, então agora eu vou ter que colocar uma cozinha no meu escritório. E aí eu disse pra ele, eu falei, veja, cozinha é o básico do básico do básico, você ter uma cozinha com a geladeira, um micro-ondas, uma torradeira, uma cafeteira, um bebedouro de água, né? Essas coisas, uma mesa apropriada pra pessoa sentar, almoçar, né? Se ela quiser levar o almoço, enfim, né? A menos que o escritório forneça vales refeições, né? Que efetivamente supram a necessidade de um almoço fora, né? Então, assim, aí eu falei pra ele, isso é o básico, você já devia ter, doutora, eu não tenho. Não tenho paciência. Eu falei, vai ter que ter. Então, olha a visão desumanizada que esse empresário do direito tem. Ele não pode esperar trabalhadores motivados na sua equipe. Exatamente. Ele não tem como esperar. Como que eu vou ser motivada se eu não tenho onde respirar 5 minutos? Eu não tenho... Não tenho uma cadeira para sentar. Né? E aí, quando tem eventos, são aqueles eventos de direito do trabalho, direito previdenciário, direito, né? Só técnica. Então, hoje eu tenho comentado sobre isso e orientado, sabe, Juscelene, no meu trabalho, que é fazer a consultoria de empresas, que vamos investir em algo para além da área, para além do direito, né? Então, eu vou numa empresa, por exemplo, de cosméticos, né? Eu sempre digo, saia um pouquinho dessa área. Faça algo para a saúde da mulher, faça algo para... Mude um pouquinho, desfoque da sua área, quando o assunto é bem-estar, né? Traga um professor de yoga para falar uma técnica para relaxamento. Exatamente. Traga o professor de pilates, né? Por exemplo, no escritório a gente já fez isso. Eu tenho um exemplo bacana, por exemplo, no Dia do Homem, né? A gente nunca fala muito, né, do Dia do Homem. Tem gente que nem sabe que dia que é o Dia do Homem. Pois é. E aí nós fizemos uma experiência que foi muito bacana e os homens adoraram, Juscelene, que foi o seguinte. O professor de ginástica laboral, ele organizou um voucher pra gente, a gente negociou a comemoração do Dia do Homem era ele recebeu aquele voucher, 1 hora de técnica de defesa pessoal na escola de luta do professor.
Que legal. E eles amaram, porque eles tiraram aquele momento, eles marcaram e foram juntos, né? E eles agradeceram, falaram, nossa, doutora, nunca vi um escritório proporcionar isso. Isso é bem-estar. Sim. Sabe? É você também desligar um pouquinho ele, às vezes, do trabalho. E eu sempre falo, agora nós vamos ter que, os escritórios terão que pensar também em ter um apoio psicológico. Sim. Porque às vezes aquele trabalhador que é produtivo, que está produzindo, que está feliz hoje, não estará amanhã. E você já ouviu ele, o que está acontecendo, se ele está com problema de saúde, se ele está com problema de saúde na família, se ele está com problema com o filho, se ele está com problema no casamento, percebe? Então, assim, não adianta, nós temos que nos preocupar com o nosso trabalhador. Ah, mas a empresa vai ter problema, vai ser difícil? Vai. Nós temos recentemente, o Ministério do Trabalho, ele emitiu uma nota orientativa ensinando as empresas e profissionais a cumprir com a NR1 no que tange a saúde mental. E são 140 páginas, Jusilene, de orientações, percebe? Sim. Então é algo muito, muito complexo, não é? Claro. Aí nós não podemos, ainda aqui não é o foco, né? Discutir se aquele problema mental foi adquirido na empresa ou não, né? O que o empresário tem que fazer é prevenir, principalmente o do direito. Porque se eu, do direito, não estou cuidando de mim, nem da minha equipe, como que eu vou querer, se eu não resolvo os meus problemas, né, Jusilene? Sim. Como é que eu vou resolver os problemas do outro? Não dá. Então, isso está muito evidente na advocacia hoje. Os nossos clientes, eles querem advogados que se cuidam, que cuidam da sua equipe, que cuidam das pessoas e que se preocupam, né? É interessante isso que você falou, porque grandes desafios que hoje acontecem dentro do escritório de advocacia é por conta dessa má gestão em relação às pessoas, esse cuidado, essa preocupação. Hoje, infelizmente, muitos gestores, eles acham que é perder tempo, que para você treinar o seu colaborador é algo assim que é extraordinário, eu tenho que fazer uma mágica. Não, são coisas simples do dia a dia que você vai treinando aquela pessoa, vai orientando e vai deixando um clima mais harmonioso, né? O primeiro passo mesmo, né, que a gente fala é que são coisas absurdas que acontecem, que depois você começa a observar, por que será que esse escritório não cresce? Por que será que a pessoa está 30, 40 anos e está sozinha, não conseguiu montar uma equipe? Por conta da questão do saber gerenciar, saber proporcionar para o colaborador um ambiente agradável. Quem vai querer trabalhar num ambiente que é pesado? Sim. A gente não gosta, você não gosta, eu não gosto. Pelo contrário, a gente quer estar em um ambiente onde as pessoas nos valorizem, onde as pessoas nos apoiem e nos dê a direção, né? Ninguém é perfeito, a gente está sempre em constante evolução. E quando a gente estiver num ambiente onde as pessoas vão proporcionar para nós crescimento, desenvolvimento, se preocupa comigo, me orienta, eu vou ter pessoas ali ao meu lado que vai de fato ser motivada, vai trazer resultado. Agora, quando eu estou num ambiente que eu me sinto insegura, como pode num ambiente não ter nenhum local, coisas básicas, não ter um lugar para sentar, não ter ali, como você falou, uma cozinha, né? E isso, infelizmente, é a realidade de muitas empresas aqui no Brasil, né? E alguns escritórios também. Isso é muito triste falar isso. Sim. Mas é realidade. E aí a gente, enquanto gestores, né, líderes, a gente tem a obrigação de proporcionar ambientes agradáveis para os nossos colaboradores, para as pessoas que confiam em nós. E aí, a nossa missão é treinar, desenvolver essa pessoa em todos os aspectos. Como você mencionou, o treinamento é só sobre direito. Mas nós somos um todo, eu não sou só parte técnica. Eu tenho várias habilidades, vários comportamentos, tenho outras relações que muitas vezes pode trazer para mim uma dificuldade de desenvolver. E se eu não vou proporcionar para o meu colaborador ambientes como esse que façam desenvolver, eu vou ficando ali com a energia baixa, vou ficando desmotivado eu não consigo produzir. E, infelizmente, uma porcentagem muito alta dos empresários não tem essa visão, não tem esse pensamento, não tem esse objetivo, que de fato cuidar da pessoa como um todo, né? Eu estou aí dentro do escritório de advocacia há mais de 13 anos e eu sempre tive esse olhar, né, que eu tenho que cuidar das pessoas, eu tenho que olhar para as pessoas, eu tenho que, quando eu vou cuidar das pessoas, tudo que for trazer um bem-estar para ela,
né? Eu lembrei aqui de algumas coisas que as pessoas ficaram, nossa, para que isso? Tá perdendo tempo, tá parando a minha produção, a minha equipe toda para fazer tal coisa, para quê? Imagina. E não é, eu estou formando aquela pessoa. Eu já levei colaborador para fazer lá no bombeiro, marquei com o bombeiro para ele fazer aquele treinamento de primeiros socorros. Olha que legal. Ele vai ter ali uma oportunidade de saber fazer, talvez na família, em algum lugar que talvez alguém passe mal, até no próprio escritório, de repente, algum cliente passar mal. Ele vai conseguir ali, né, dar um primeiro socorro. Já levei colaborador para visitar ONGs de crianças abandonadas, crianças que estão ali, né, numa situação bem desafiadora, campanhas de doação de sangue. Mas para que tudo isso? Você está doida? Para que isso? É para que as pessoas elas sejam de fato formadas em várias áreas da sua vida. Sim, né? Exatamente. E quando você vê um colaborador que muitas vezes, né, a gente vai identificando ali, né, o que o colaborador precisa, alguns que não tinham assim muita empatia, que não sabiam se colocar no lugar do outro, alguns que reclamam demais, que não valorizam, né, a sua vida. Você levar num ambiente como esse, ele sai dali chocado de ver situações de crianças abandonadas, crianças que sofreram abusos, né, e aí isso vai formando ele, aí ele, nossa, minha vida tá legal, né? Começa a ter um olhar assim com mais empatia, começa a valorizar, a se preocupar com o outro. Puxa, eu doei sangue ali. Eu, né, consegui ali de fato ajudar alguém que precise de... E são situações, né, além de, como você falou, não é só técnico. Eu vou oferecer como eu vou treinar meu colaborador, que vem na cabeça de um gestor, um sócio, que tem essa mentalidade que as pessoas não são importantes. Vou pagar um curso de direito civil para ele. Mas por que não levar ele uma tarde para tomar um café? Sim. Perguntar como ele está. Se ele está com algum problema, né, pessoal, Jusilene. Eu sempre falo, veja, quantos escritórios ao final do ano se preocupam em encaminhar, por exemplo, um presentinho para a família. Quantos escritórios propiciam, são pequenas coisas, percebe? São pequenos elementos que melhoram a saúde mental por conta desse conjunto que você falou. Exatamente. Né? Esse todo, né, que vai fortalecendo. Quantos escritórios no Dia das Crianças organizam algo para o filho dos colaboradores? Uma lembrancinha, né? Uma lembrancinha, um presente, um passeio para as crianças. Né? Isso muda a saúde, isso é saúde mental. Saúde mental é muito mais do que eu te fornecer ali uma hora de psicologia, que é muito importante, ou de psiquiatria, uma consulta, né? Porque as pessoas, quando vem a mente e saúde mental, né, Jusilene, nós temos essa visão de que não, eu vou te encaminhar lá, você vai fazer uma sessão de psicologia com um psiquiatra, não sei, sabe? Não é isso. É muito além disso, né? Exatamente. É muito mais. Eu vou ao psicólogo, eu vou ao psiquiatra, já normalmente quando eu já estou doente emocionalmente, né? Sim. E na verdade a questão da NR1 é prevenir o adoecimento emocional e mental das pessoas. Sim. Né? Então nós temos que perceber, e o escritório ele tem que perceber. Criar uma comissão de eventos. Quantos escritórios de advocacia têm uma comissão de eventos, por exemplo? Eu criei uma comissão de eventos no meu escritório e nós buscamos justamente isso, algo fora do direito, uma atividade social filantrópica. Por quê? Porque isso fortalece a cultura do escritório. Isso fortalece, né, os valores daquela pessoa. Porque a gente não sabe o que ela passa em casa, na sua vida, qual é o seu histórico, não é? Então, você propicia ferramentas para ela exercer, como você bem disse, a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, né? Ter reflexões que possam lhe trazer crescimento, amadurecimento. Então, por exemplo, agora no último dia das mulheres, né? O que nós fizemos para as nossas mulheres? É um exemplo simples, mas que elas ficaram imensamente felizes. Um café colonial à tarde, bem tranquilo. E uma profissional da beleza foi ao escritório, em nossa sala de reuniões, e fez um curso de automaquiagem, como ficar linda em minutos. Olha só. E foi uma tarde de descontração, tiveram surpresinhas, presentes e tudo mais, mas essa foi a graça do evento, elas aprenderem a se maquiar, não é? Por exemplo, eu até esqueci de falar, algo que é tão simples, mas que ajuda a saúde emocional e o ambiente organizacional, por exemplo, nós temos no escritório, e o meu escritório é muito simples, Jusilene, inclusive quando você for a Curitiba, você não está convidada, você está intimada a comparecer. Nós temos o que nós chamamos do salão móvel, que é uma caixa, né, dessas organizadoras com
chapinha, com secador de cabelo, com babyliss, com escovas, com um kit completo ali, mínimo pelo menos, de salão de beleza. Por quê? A nossa advogada, a nossa colaboradora, antes de uma audiência, ela pode, ou durante o intervalo, ou em algum momento, resolver arrumar o seu cabelo, né? Às vezes ela veio de ônibus, não teve tempo, não teve... Né? O que ela faz? Ela vai para audiência bonita. Quem não gosta de se sentir bonito? Uhum. Quem não melhora, não tem... vamos pensar o seguinte, você está arrasada, né? Você está muito triste. Se você der uma arrumadinha na sua beleza, a tua autoestima já melhora. Você já se sente melhor. Isso é saúde mental. Uhum. Claro, eu estou falando de pequenos detalhes. Sim. Mas é nos detalhes Exatamente. Que a gente constrói uma empresa com saúde mental. E com inteligência emocional. Exatamente. Porque é isso, é construir inteligência emocional para que as pessoas percebam que elas não precisam estar doentes porque elas estão trabalhando em um ambiente de problemas, né? Que é o escritório de advocacia. É uma arena de problemas. Exatamente. E é interessante porque, assim, quando a gente pensar mesmo na questão de pessoas, né? Do cuidar de pessoas, quando a gente fala... de se preocupar, que as pessoas elas trazem bastante resultado quando elas estão motivadas. Muitas pessoas, elas acham, meu Deus, que é uma coisa assim, que a gente está falando outra língua. Nossa, mas como eu vou fazer isso, não sei o quê, como é que tem um método? Tem o seu método. Sim. E não tem como falar sobre saúde mental sem falar sobre cultura do escritório. E para que a cultura seja forte, seja uma cultura de saúde mental, de cuidar das pessoas, ela precisa ser implantada, direcionada pelo gestor, pelo sócio do escritório, pelo líder que está ali à frente, né? Ele precisa ter esse olhar. Não adianta, como você mencionou aí, eu pagar uma sessão de terapia para um colaborador meu fazer tal, né, procedimento, falar uma hora ali com um psicólogo, se no dia a dia eu nem falo bom dia para ele. Exatamente. Ou se amanhã você já recebe ele gritando porque ele está atrasado 2 minutos, né, Juscelene? Não tem sessão de terapia que salve. Exatamente. É exatamente isso. É você compreender e construir um relacionamento saudável. E quando a gente fala isso, né, você é do RH, sabe muito mais disso que eu, né, Juscelene? Nós não estamos falando de um ambiente sem regras, de um ambiente de banalidade, de desrespeito, não. Eu estou falando, né, que é possível nós termos um ambiente agradável, saudável, feliz, mas que também cumpre regras, que compreendeu que para seguir assim, ele tem que cumprir regras. Por exemplo, a minha sala de descanso, nós temos algumas regras. Exatamente. Claras. Uma delas é, por exemplo, eu e você ou qualquer outro colaborador não podemos estar debaixo da mantinha juntos, por uma questão óbvia, para a gente evitar alegações de assédio, né? Sim. Enfim, ainda que sejam marido e mulher. Nós não temos hoje marido e mulher, já tivemos que trabalham no escritório, mas ainda que tivéssemos, eu não posso, por exemplo, e aí entra algo que você falou bem interessante, né, Ju? Veja, eu sou a diretora do escritório. Os meus colaboradores não podem estar na mantinha juntos no dia de frio lá na sala de descanso. Por que eu, eventualmente, se o meu marido chegar no escritório, posso? Exatamente. Eu não posso, eu sou espelho do meu escritório. Eu sou a personificação da cultura organizacional do meu escritório. Eu sou o exemplo, né? Então eu tenho que dar exemplo aos meus colaboradores e à minha equipe. Então isso é muito importante que o diretor do escritório entenda, que o sócio do escritório entenda, porque não adianta, como você disse, eu vou pagar uma sessão de psicologia para você, Juscelene, e amanhã eu tô gritando com você e eu tô te chamando de palavrão e eu tô, né? Não faz sentido. Não tem sessão, não tem psicologia que resolva. Então por quê? Porque aí nós vamos ter um ambiente ríspido, um ambiente de tristeza, de sofrimento, daqui a pouco energia negativa, desmotivação, e não tem produtividade. Eu sempre falo, insatisfação, desmotivação e produção são antagônicos. Exatamente. São antagônicos, são incompatíveis, inclusive, tá? Então, se você quer um ambiente produtivo, você tem que motivar a sua equipe. Aquele RH sisudo, aquele RH pé no peito, né, que a gente falava lá no interior, né, eu sou do interior, ele não pode mais existir. Ele não tem mais como existir, né? Esse RH, ele tem que cumprir as regras do estabelecimento,
mas ele também tem que acompanhar as pessoas, cuidar das pessoas, ouvir as pessoas e às vezes até orientar. Olha, Jusilene, desculpa, né? Essa é uma regra aqui do escritório, né? Mas tem formas de falar. Exatamente, tem a forma de falar, tem a forma de direcionar. Claro. E infelizmente, né, uma porcentagem muito alta dos sócios, dos escritórios não tem esse olhar, né, de ver de fato como isso muda o clima organizacional, como muda a energia da equipe, como ela se sente motivada. E aí eu fico, meu Deus, mas como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? Primeira coisa que eu penso, né, que eu já tenho isso comigo há muito tempo, já tenho esse pensamento, que vai facilitar muito até você que tem alguma dificuldade, que está nos acompanhando, você tratar as pessoas bem, falar com as pessoas da forma que você gostaria que as pessoas viessem falar com você. Você está num ambiente igual que você gostaria que tivesse. Poxa, você é o sócio do escritório, você consegue identificar se as suas cadeiras estão adequadas, se está de fato ali trazendo para o colaborador uma satisfação de estar ali, se não está trazendo alguma questão mesmo de saúde, até física. Você consegue identificar se o seu escritório está climatizado, né? Se está trazendo ali um ambiente agradável, se tem um ar-condicionado. São ações assim que as pessoas acham que não, mas ela influencia muito no bem-estar. Se a pessoa, de repente, tem algum problema assim, pessoal, não tem como ela separar. Ela é uma pessoa só. E aí, se ela chega num ambiente, como você falou, que a pessoa já grita, mal pergunta, chegou atrasado, e não pergunta qual o motivo daquela pessoa ter se atrasado, e de repente, eu já falo isso por experiência própria, eu já fui conversar com um colaborador, né, com uma colaboradora, que eu já vinha conversando, né, isso há muito tempo, quando eu não tinha esse pensamento. Eu tinha um pensamento de hoje, assim, de que muitos hoje têm, que eu pago para trazer resultado. Pronto, acabou, estou pagando seu salário, eu tenho o direito de gritar, eu tenho o direito de não falar bom dia, ele tem que fazer só o que eu mando, não ouvir. Infelizmente, muitos pensam dessa forma. E eu tinha esse pensamento. E eu fui aprendendo isso com o tempo, né? Fui aprendendo, fui desenvolvendo, fui para essa área de pessoas. E hoje eu tenho um pensamento totalmente diferente, porque, na verdade, tudo começa na nossa mentalidade, na nossa forma de ver. Porque eu identifiquei que, de fato, as pessoas trazem muito resultado, desde que elas estejam bem. Se ela não estiver bem, ela vai fazer ali 70%, 50%. Agora eu quero que ela faça 100%, que ela tenha uma alta performance. Eu tenho que proporcionar para ela um ambiente no qual ela se sinta motivada, que ela se sinta feliz em estar, que o trabalho não seja um peso. Se você tem um colaborador no seu escritório, que ele vai para o seu escritório, no domingo à noite já fica pensando, meu Deus, amanhã já tem que estar naquele escritório segunda-feira, algo está errado. Tem algo muito errado. Tem algo muito errado. E a gente precisa ter esse olhar, de cuidar mesmo das pessoas, de orientar, de estar perto. E eu já cheguei, né, como eu estava mencionando, de conversar com uma colaboradora, né, ir lá chamar atenção, e eu percebia que ela já tinha alguns problemas, né, assim, familiares, que acabavam influenciando ali no ambiente de trabalho. E meu coração dizia assim, de conversar mais uma vez, mas só que eu fui pressionada, digamos assim, por alta gerência, as pessoas estavam em cima de mim. Não, isso aí tem que acabar já. Agora tem que dar uma advertência por escrito, porque já conversou, aquela coisa toda. E eu chamei a pessoa para conversar na sala. E até para você conversar, você orientar, tem que saber falar, tem que saber, né, com educação. Não precisa ir com aquela emoção, né, como se a pessoa fosse um criminoso, tivesse feito algo absurdo. E quando eu falei assim, tudo bem, posso sentar, eu só fiz uma pergunta. Tá tudo bem com você? Tá tudo certo? A pessoa se desmanchou em lágrimas na minha frente. Imagina. Começou a chorar. Acalmei. Depois eu falei assim, pode falar o que tá acontecendo. Nesse dia eu descobri, ela falou, que tava com problema com o pai, que o pai bebe, que o pai bebeu muito e caiu na rua e se machucou, que foi vergonhoso para ela. Eu estava com a advertência por escrito aqui na minha mão. Eu só coloquei no meu bolso. Chão. Largou ali. Coloquei no bolso. Comecei a ouvir. Não, tudo bem, entendo, né? Por isso que você chegou atrasada, você não passou bem à noite, está preocupada. Faz o seguinte, vai embora, vai para sua casa, vai lá ver como que ele está. Então, assim, se eu não paro para ouvir,
as pessoas, se a gente não para ouvir o colaborador, a gente corre o risco até de ser injusto, de ser muito duro. Por não perder uma pessoa boa, né? Exatamente. Perder, às vezes, uma pessoa boa. É isso que eu falo. É exatamente isso, sabe, Jusilene? E a advocacia, né? O palco dos problemas. Exatamente. Aí eu tô criando mais problemas, às vezes, pro meu próprio escritório. Porque, veja, né? Eu tive uma situação recentemente que eu vi. O que aconteceu? Mais ou menos isso como você contou. Só que o que aconteceu? A pessoa chegou, aplicou a advertência direto na pessoa e tal, ou a suspensão, não me lembro. E aí a pessoa foi, né, porque ela tinha faltado, não tinha respondido o WhatsApp, não tinha respondido nada, né? Não é certo a pessoa faltar e não responder, mas cada um é cada um, né? E cada um age de uma maneira diante de certas emoções. Sim. E aí o que a pessoa fez? A pessoa também começou a chorar, assinou e falou assim, tudo bem, eu não posso fazer nada, é que eu perdi a minha avó ontem. Nossa. Era segunda, por exemplo, perdeu no domingo, sabe? E aí eu sempre falo, as pessoas não são obrigadas a postar, nossa, eu não vi nada, não sabia. Eu não sou obrigada a postar numa rede social. E a pessoa não tinha postado. Ela perdeu no domingo, enterrou na segunda, e ela tinha um vínculo com a avó, vivia com a avó quando era criança, então era uma mãe para ela, e ela nem se percebeu. Aí disse que ela disse, olha, eu nem percebi, que ontem eu quero pedir 1000 desculpas, mas infelizmente, amanhã eu trago a certidão de óbito da minha avó. É que minha avó era uma mãe para mim, e eu perdi minha avó no domingo. Ontem foi o velório, e eu acabei... E no fim ela levou até uma advertência por... e depois foi rasgada, que a pessoa ficou com a consciência extremamente pesada, mas olha a injustiça. Injustiça, e também acho que até na lei tem alguma coisa de 5 dias, não é? Para a avó não tem especificamente, né? Mas assim, pais, né? Para pais, que é injusto também, né? Sim. Mas assim, veja, aí entra a humanidade, né? Exatamente. Veja. Você vai perder uma funcionária boa, às vezes uma pessoa comprometida, porque emocionalmente ela não respondeu, não reagiu àquela situação grave que ela viveu. Né? Então isso é pessoas, né? Isso é cuidar de pessoas, né? É você ouvir, né? Claro, e é como eu disse, não é se preocupar, né? Não é ser mole, né? Não, porque, veja, nós temos um risco ainda muito maior, Jusilene, que eu até esqueci de falar, né? Que é a pressão dos prazos. Por isso que essa arena de riscos, quando eu falo em NR1, no direito ela é muito maior. Sim. Porque nós temos as pressões dos prazos. O prazo é implacável, ele tem que ser cumprido. E se eu tiver 10 prazos hoje, o que eu faço? Eu tenho que escolher um para cumprir? Não, eu tenho que cumprir todos. Não interessa. Né? O juiz não quer saber se eu estou bem emocionalmente, se eu não estou, né? Então isso é importante. Nós já temos algo endêmico da profissão, que é a resolução de problemas, e nós temos algo muito mais endêmico ainda, que é a pressão dos prazos. Sim. Né? Que funcionam direto. Né? Às vezes até no final do ano nós temos prazos ali rodando direto. Então isso afeta muito a vida das pessoas. E é por isso que muitos gestores, sócios, eles têm esse pensamento de que investir nas pessoas é um custo, não é investimento. Poxa, eu estou deixando de cumprir meu prazo para poder parar aqui para fazer uma maquiagem no Dia das Mulheres. Acha que está perdendo tempo. E, na verdade, aí entra também a questão de gestão, né, de organização. Tudo que é muito bem planejado, organizado, você consegue. Sim. Se você tem muitos prazos para determinado dia, você precisa que naquele dia a sua equipe faça um treinamento, você preparou algo diferente para ele, organize para que todos os prazos desse dia ele seja cumprido antecipadamente. Isso. Que você comunique com o seu colaborador, né? Então, por exemplo, você vai fazer o evento do Dia da Mulher, dia 8 de março, Jusilene. Lá no dia 1º, você já comunica, né, ao colaborador. Olha, no dia 8 de março, às 3 da tarde, nós teremos o evento XYZ, ele vai acontecer em tal local. Já organize os seus prazos, se estruture, né? Qualquer dificuldade, fale com o RH, fale, né? Porque às vezes também tem isso, né, Jusilene? Uma vez eu presenciei uma situação que foi a seguinte: a pessoa estava numa gestão muito truculenta. Sim. Ela não tinha um espaço de diálogo. E aí a gestora, não é, que tinha uma certa truculência, uma certa, não tinha diálogo, digamos assim, chegou e disse: Jusilene, hoje tem reunião às 5 da tarde, tá bom? E você está convocado. Tá bom, só que essa pessoa tinha uma audiência. Olha o nível de sofrimento mental dessa pessoa. De alienação, estresse. Ela tinha audiência às 5 da tarde, por exemplo, e foi convocada para a reunião. Ela deixou a audiência, ela foi na reunião, porque ela achou que ela não devia dizer não para a líder. E ela perdeu a reunião. Então, essa pessoa ela está doente. Sim. Essa pessoa já está doente.
A ponto dela não poder chegar e dizer, Juscelene, desculpa, mas eu tenho audiência às 5, eu não posso faltar. Desculpa, a audiência é um ato solene. Exato. E eu não posso faltar. Então, olha o nível de adoecimento dos escritórios de advocacia que a gente tem. As pessoas têm... Eu falei no podcast anterior com a doutora Vanessa, que foi muito bom também. As pessoas, infelizmente, tem muito colaborador que tem medo. Tem. Medo do seu líder, medo do sócio, porque, de fato, não há esses comportamentos que são ideais para que a pessoa se sinta segura, né? Sim. E é interessante, assim, como você ter essa visão, essa empatia, transforma a vida das pessoas. Eu lembrei aqui de uma situação recente. Eu vou até falar nomes, porque é um grande amigo meu que trabalha comigo, o Anderson. Ele está lá no nosso comercial, excelente comercial. Ele, assim, ele é muito bom mesmo, né? Tem um perfil mesmo de comercial, fala super bem e atende super bem, traz as pessoas para ele. E aí ele falou, né? Comentou que ele ia precisar, na segunda e na terça, entrar mais cedo e sair mais cedo, né? E, inclusive, ele colocou na nossa agenda que estava lá, que precisava fazer isso na segunda e na terça. Aí eu olhei lá na agenda e eu... Mas por que será que, né? Fui lá, aí conversei com ele. Aí ele falou que era porque ele precisava estar mais cedo na casa dele, porque ele leva a filha dele pro balé. Olha. E a filha dele está em fase de festival, participa de festivais, e ela não pode perder, porque é algo que ela gosta muito de fazer, e está tendo ensaios, né? E eu fiquei assim, se fosse um outro olhar, né? Mas agora pronto, vai entrar mais cedo. O que eu tenho a ver com sua vida? O que eu tenho a ver com seu balé, com a sua filha? O que eu tenho a ver com isso? Mas eu pensei diferente. Eu falei assim, poxa vida, isso é importante para ele. Isso é importante para a família dele. Então não vai adiantar eu falar, não é para você entrar mais cedo, porque assim, ele vai ficar aqui preocupado. Ele vai ficar aqui angustiado, insatisfeito, vai ficar ali... não vai conseguir produzir, preocupando, sabendo que está decepcionando a filha, frustrado, né? Porque queria estar acompanhando aquele momento único da filha. Exatamente. Aí eu fiz uma coisa assim para mim tão simples, tão óbvia, que eu falei assim, Anderson, faz o seguinte, fica home office esses 2 dias. Porque ele tinha que sair mais cedo, porque não daria tempo ele chegar para levá-la, né? E a esposa dar aula à noite. Faz o seguinte, fica home office esses 2 dias. Você vai evitar, porque até ele chegar na casa dele é 1 hora, dependendo do trânsito, 1h30. É uma hora e meia que você está na sua casa, tranquilo, ligando para a lead, convertendo, respondendo as leads ali no WhatsApp. Você vai descansar. Imagina, 1 hora e meia dentro do ônibus, cheio, que aqui em São Paulo, dificilmente você pega ônibus no horário de pico vazio, sempre cheio, em pé. Imagine você transformar essa 1 hora de ligação, de conversar com a lead, de resolver suas coisas. Quando terminar o horário de expediente, você já está na sua casa. Você já vai levá-la pro balé. Ela, não pensei nisso, não, tá liberado, eu confio em você, não tenho essa questão, eu sei que você está produzindo, se eu estou aqui ou não, você vai estar produzindo. É até melhor, porque você fica mais à vontade para ligar, para... Sim, isso é bom. Olha que legal. Você acredita que ele mandou uma mensagem depois, de quando ele chegou da faculdade, ele mandou uma mensagem para mim. Ju, muito obrigado por que você fez comigo, porque... Nossa, ele falou assim, eu aprendo muito com o seu jeito de ser, a sua empatia, mesmo com tantos problemas para resolver, com tantas coisas, tá sempre pensando nos outros. Eu falei assim, eu tô pensando em você e na minha empresa, porque eu quero que a minha empresa cresça. Para que ela crescer, eu quero que você esteja bem, seja motivado, feliz. E tudo que for referente a você, não só no trabalho que vai te motivar, que eu puder contribuir, eu vou fazer. Então, assim, são coisas assim que é muito simples, né? Para você... E é promoção da saúde mental, né? Exatamente. Olha, você promoveu a saúde mental no teu ambiente com uma coisa simples, né? Porque veja o reverso, como seria a frustração dele, o sofrimento dele, né? E isso tudo as pessoas não veem, né? E tem algo que eu ouço muito, Juscelene, que é, mas daí eu tô afrouxando demais. Não, agora, eu digo, você tem que ter esse equilíbrio. Você tem que... o Anderson agora vamos falar o nome do Anderson. O Anderson agora... Ele vai ficar feliz, que ele é todo... Olha aí o Anderson. Vamos imaginar o seguinte, sabe, Juscelene? Que o Anderson agora começou a abusar. E toda semana ele quer algo. Você também, como diretora, você tem que ter esta posição de poder chegar e ter essa conversa difícil com ele. Olha, exatamente. Anderson, desculpa, agora toda semana você já não quer vir mais para o escritório? Não é assim, né? Então, assim, o diretor de escritório, ele tem que ter essa flexibilidade de compreensão.
a hora que ele pode, e quando houver algum abuso, né, alguma situação, ele também chegar a se posicionar e falar, isso também não é problema, porque às vezes a gente vai ter abuso ao reverso, vai, mas nós lidamos com pessoas, e lidar com pessoas é exatamente isso, né? E eu penso o seguinte, você quer de fato motivar e ter uma equipe ali que seja ao seu lado, alinhada, que de fato estejam contentes, felizes, escute. Eu falo para os advogados, escute a sua equipe, fale com ela, peça a opinião dela, né? Elas que estão ali operacionando, não pode ser algo engessado, o procedimento é esse, ponto, acabou. Chame sua equipe, a sua recepcionista, o seu SDR, o seu closer, quem for que estiver operacionando, chama e fala assim, escute, olha, o procedimento é esse, mas assim, você que está, né, aí de fato operacionando, se você tiver alguma sugestão, ideia para melhorar, não é engessado, a pessoa gosta de se sentir valorizada, de que a opinião dela é importante. Não é só faça o que eu estou te mandando. Infelizmente, muitos são assim. Faça o que eu mando, que eu estou te pagando para você fazer isso. Pronto, acabou. Mas escute. Quantas ideias eu levei para o escritório, boas, ouvindo a equipe. Sim, isso é extremamente importante, né? Eu sempre falo na minha equipe, eu não sou perfeita, eu estou em constante aprendizado, né, Juscelene? Mas nesses últimos anos, eu tenho aprendido muito a fazer gestão. E isso tem mudado muito o cenário do meu escritório, da minha vida e tudo mais. E eu sempre digo para a minha equipe, me critique. Me traga críticas. Sim. E aí, assim, esses tempos a gente teve uma situação até que um advogado chegou, novo, né, um advogado recém-chegado, ele chegou e falou, doutor, então é que... Eu falei, não, eu já entendi. Eu estou errada, eu me equivoquei, é isso? Doutora, desculpa. Eu falei, não, você não precisa pedir desculpas. Eu sou diretora do escritório, mas nem por isso você tem que ter medo de falar. Exatamente. Eu me equivoquei, agora eu percebi, quando você começou a falar, eu percebi que eu cometi um equívoco, tá certo? Você tem razão, falei para ele, é isso. Então, esta humildade, o diretor de escritório tem que ter. Senão ele não pode ser diretor de escritório. Exatamente. Esta oitiva que você falou, eu tenho tentado, eu tenho melhorado muito isso, sabe? Sim. Eu não sabia ouvir, eu não sei talvez ouvir, sabe, Juscelene? E não tenho medo de admitir, mas eu tenho aprendido muito a ouvir. E ouvir é exatamente isso. E a aceitar as críticas, né? Isso eu falo. Porque, veja, se o membro da minha equipe viu que tem um equívoco ali em algo que eu fiz, por exemplo. Puxa, ele tem que ter essa liberdade para vir falar comigo. Já imaginou se ele não tem a liberdade de vir até a minha sala e dizer, olha, eu preciso. Ele estava receoso, né? Porque ele era recém-chegado no escritório. E aí eu falei, aqui não tem problema, aqui não tem melindres, tá? Quando tiver algo assim, você pode vir e falar diretamente e tá tudo ok. E aí ele ficou aliviado, ele ficou tranquilo. Ai, que bom, doutora, porque às vezes, né, sabe como é que é? Eu falei, não. Aqui nós queremos bem-estar e principalmente ser trabalho de qualidade, né, para o cliente, que veja, se eu cometi um equívoco eventualmente, e você viu e não corrigiu, quem que vai levar prejuízo, né? Então isso, veja, um trabalhador descontente, me odiando, faria isso, Juscelene? Não, ele dizia, vou protocolar, sim, foi ela que mandou, ela que se vire, né, para não falar um palavrão aqui no teu podcast. Exatamente. Né? Então isso soma para todo mundo tem a ganhar. E eu vejo aí no dia a dia, eu estou com advogado todos os dias, né? Mais de 13 anos. E você é o RH dos advogados, né, RH dos advogados. Aí eu percebo muitos advogados sobrecarregados, estressados. E é fruto desse não ouvir. Como assim? Porque se você não para conversar com o seu colaborador, se você não escuta, se você não dá voz a ele, ele não vai criando autonomia de saber resolver as coisas sem precisar passar por você. Já saber, não, se a doutora Andréa estivesse aqui, ela ia por essa linha, porque ele já sabe, porque está muito bem claro qual é os objetivos do escritório, qual é a cultura do escritório, mas como que ele sabe? Se o sócio, o gestor conversa com ele, está perto, uma liderança próxima, que você sabe quantos filhos aquela pessoa tem, para que time ela torce. Coisas simples que assim, mas para que isso? Não, eu sei, se você sabe porque você conversa com essa pessoa. Sim. Que você bate um papo, além de só trabalho. Você mostra o interesse pela vida dele, por ele. E diante de não ter essas conversas, esse feedback, o saber ouvir, de saber qual a sua opinião sobre isso. Traz a sua ideia, qual a sua visão sobre isso. Ele vai
só trazendo para ele, né? Ele vai pegando tudo, ele não delega. E aí o resultado, sobrecarga, é estresse, exaustão. E aí a gente percebe que a saúde... o diretor tá doente mental. Exatamente. Que aí a saúde mental... Como eu vou ter uma saúde mental num ambiente onde o gestor está emocionalmente abalado? Exatamente. Já está doente. Já está doente. Exatamente, Juscelene. É exatamente isso. Se eu, gestora, estou doente, a equipe inteira estará. Esse é o problema. Essa é a minha... Eu tenho muito essa preocupação hoje, sabe? Porque nós temos uma carga muito grande, né? E a gente tem que aprender a delegar. E isso de ouvir, que você falou, é extremamente importante. Eu cito um exemplo muito claro no meu escritório que me trouxe algo muito bom. Eu já te contei, né? Eu estou gravando os procedimentos e a cultura do meu escritório. E essa foi uma ideia que o Robson, do meu marketing, me trouxe. Um dia a gente estava gravando, não sei o que, e dei aquela história. Olha a ideia que a gente deu. Olha que ideia espetacular. Fantástica, né? Sim. E eu implementei e sou muito grata a ele. Por quê? O que acontece? A nossa gestora de RH, a Camila, ela fica lá fazendo a integração das pessoas, integra, daqui a pouco a pessoa saiu, daqui a pouco a pessoa entendeu errado, daqui a pouco a pessoa, sabe? E perdeu tempo, e ela ficando exausta também. Sabe? Eu vi que isso estava gerando uma exaustão também para a gestão de recursos humanos. Então eu comecei a gravar. Eu gravei toda a integração do meu escritório. Contou sua história. Contei a minha história, contei a cultura do escritório, qual é a missão do escritório, quais são os princípios que regem o escritório. Não é? Isso eu penso que é muito importante, Juscelene, você deixar claro quando o trabalhador chega. Exatamente. Quando a pessoa chega. A pessoa já sabe onde ela está entrando. Exatamente. E ela tem a opção, inclusive, de não entrar eventualmente ali no início. Ficar ou sair, né? Porque quando ele entra, tá descontente, e ele sai imediatamente, é prejuízo para o escritório, é prejuízo para o sócio, é prejuízo para o trabalhador. Então, isso é extremamente importante. Você gravar, você trazer ali muito clara a cultura do seu escritório. Então, por exemplo, quando eu chego na integração do meu escritório e digo, olha, aqui nós não toleramos mentira, nós não toleramos chantagem, nós não toleramos qualquer tipo de preconceito, nós não toleramos machismo, nós não toleramos isso, nós amamos os animais. Eu já estou te dizendo, né? Sim. Você já pode ter uma visão clara do que é o escritório. Exatamente. Esse é um escritório aberto a críticas, a sugestões, né? Desde que sejam construtivas, né? Porque às vezes aquela pessoa também é isso, né? Você eliminar as pessoas que são destrutivas. Exatamente. Isso é importante. Então, isso é o papel do diretor, do líder, do gestor de um escritório de advocacia. De ter essa compreensão. Porque eu falo o seguinte, se o meu cliente, Juscelene, chega no meu escritório, já está amargurado, com o problema da vida dele. Aí ele chega na recepção, eu chego ali, bom dia, tudo bem? O que o senhor precisa? Seco. E eu tô por aqui, eu já tô querendo pegar ele pro pescoço, né? Como que ele vai me contratar? Como que ele vai se sentir acolhido? Você percebe que um escritório de advocacia, os nossos advogados que estão nos ouvindo, isso é muito importante, eu perceba que eu preciso estar bem para acolher quem precisa ser acolhido. A minha equipe precisa estar bem para acolher quem precisa ser acolhido, que é o nosso cliente. Exatamente. Porque se eu e a minha equipe não estamos bem, se eu não estou aconchegante, se eu não estou em paz, eu costumo dizer o seguinte, a Paty, a nossa assistente geral, assim, do escritório, ela faz um café maravilhoso e tal, fala, se a Paty não estiver bem, é capaz de ela colocar sal no café para servir para o cliente, né? Pode colocar meia colherinha de pó de café e fazer um chafé para o cliente, né? Então, ela precisa estar bem para fazer aquele café gostoso que cheira no escritório todo. Então, isso é promoção do bem-estar e da saúde mental do escritório, que também tem que reverberar para o cliente. O cliente, ele tem que chegar, ele tem que ser bem recebido, ele tem que ter alguém alegre que receba ele, dê boas-vindas, né? Sirva um café, uma água, um suco, que aconchegue ele em algum lugar do escritório, né? Isso é extremamente importante. Sim. Porque senão o escritório está fadado ao insucesso. E isso é interessante porque a maioria tem uma preocupação em cuidar de quem está fora, que é o cliente. Dos problemas alheios, mas eu não cuido do meu ali dentro. E quem está dentro? E os meus problemas? Exatamente. E quem está dentro não tem problema? Que está ali, os problemas de quem está ali, de estar próximo, de orientar, de conversar, de ouvir, de querer saber, mostrar interesse, né? Aí eu quero, de fato, atingir outras pessoas lá fora, mas eu não cuido nem de dentro. É como eu sempre falo assim, é como se eu cuidasse dos outros e não cuidasse da minha própria casa. Eu cuido dos problemas dos outros,
mas eu não cuido dos meus problemas, da minha equipe, eu não cuido das pessoas. E aí fica nesse looping, né? De problemas, né? Aí, porque você não a gente consegue... vê os escritórios, os sócios, muitas vezes cansados mesmo. Arrasados, né? Arrasados. Exatamente. E assim, delegar, né, Jusilene, você falou em algo de delegar. É importante. Eu já tive muito esse problema, sabe? Eu não tenho vergonha de admitir, porque veja, o meu escritório nasceu eu. Sim. Depois eu tive um sócio, depois eu fiquei sem um sócio, né? Mas assim, tudo eu que fazia. Então, delegar dói. O sócio do escritório, o diretor do escritório, ele tem que compreender isso. Que delegar dói. Ninguém faz melhor do que você, Jusilene. Ninguém faz o seu trabalho melhor que você. Mas nós podemos treinar as pessoas para que elas façam e se aproximem, não é? Sim. Numa parcela aceitável, pelo menos, próximo daquilo que você faz. E tá tudo bem. E a vida flui. E a vida prossegue, e aí você começa a ter mais paz, mais tranquilidade, para correr atrás daquilo que efetivamente, né, a equipe não consegue fazer. Porque nós temos atividades, isso é extremamente importante, que são atividades do sócio e é o sócio que tem que fazer. Exatamente. Não é a equipe que vai fazer. Porém, você se atém somente ou aquelas atividades suas. As demais você delega. Deu errado uma vez, você ensina mais uma vez. Você vai, você aperfeiçoa, você treina, não é? E aí alguém essa semana fala assim, o duro é treinar e a pessoa ir embora. Né? O pior é você não treinar e ela ficar, né? Nós ouvimos essa frase, não é nossa, mas né? E é bem isso, né? O pior é você não treinar ela e ela ficar ali no teu negócio, gerando às vezes problemas, né? Emocionais, inclusive, porque isso também é importante, né, Jusilene? Agora vai fazer todo sentido. Sabe aquele membro tóxico? A laranja podre, né? Vamos falar no bom português. Sim. Agora é assunto do diretor do escritório, agora é assunto do sócio. Porque aquela pessoa que contamina o ambiente, que mina o ambiente, que faz fofoca no ambiente, essa pessoa tem que ser retirada da sua equipe. Exatamente. Porque senão você vai pagar uma indenização porque ele está adoecendo o ambiente. Então isso é importante, é uma conversa muito franca e direta que nós temos que ter com o sócio do escritório da advocacia. Assim como as outras empresas, né? Mais grave ainda, a meu ver, no escritório da advocacia, né? E muitos sócios, eles têm esse medo de treinar. E centraliza tudo, né? Treinar, porque vou treinar, a pessoa vai aprender tudo e vai sair. Que bom que ela saiu. Que ela saia do seu escritório melhor do que ela entrou. Que bom que eu pude melhorar ela, né? É isso que eu penso. E tem até aquela que a gente viu também no encontro, que nós participamos recentemente, que treine tão bem as pessoas que ela tem a possibilidade de sair. Mas trate elas tão bem que elas queiram ficar. Sim. E isso que é o desafio de qualquer organização. Sim. É você treinar essa pessoa, mas tratá-la muito bem a ponto que ela tenha muitas possibilidades de sair, mas ela opte ficar. Por quê? Porque ela está num ambiente bom, num ambiente agradável, num ambiente no qual ela é valorizada, onde ela é ouvida. Sim. E isso para nós mesmos, a gente sabe, né? Nós somos pessoas, nós sabemos quanto isso nos traz aí, né? Uma motivação, uma alegria, sobe a nossa energia de quando a gente percebe que a gente é valorizado, que as pessoas gostam, que a gente tem voz, que a nossa opinião é importante. No ambiente jurídico não é diferente. Então, apenas ouvir já é um grande passo, porque tem muitos sócios que nem escuta, mas também esse monte de situações, um monte de questões que a doutora trouxe aqui, são ideias que são assim, que funciona muito bem e é sempre voltada no bem-estar das pessoas. Sim, tem tantas outras ideias, né, Jusilene, que são fáceis, né? Eu falo, por exemplo, no escritório tem o passeio com a lua. Sabe o que é o passeio com a lua? Ela tem a guia, ela tem todo equipado e a nossa gestora de recursos humanos, ela fala para a equipe, olha, você pode, não é obrigado, mas você quer dar uma volta na quadra, você quer caminhar meio-dia, né? Você e quer levar a lua, você gosta da lua, que mais passeia no escritório. É mascote. E o povo fica feliz, né? Eu vejo o pessoal faz story, faz foto e se diverte, vai lá na pracinha, né? Então são medidas muito simples, não é? Proporcionar algum momento para suas, por exemplo, né, Dia das Mães. Puxa, por que o escritório não se preocupa em mandar uma lembrancinha para as esposas que são mães no escritório, para os pais no Dia dos Pais, para o Dia das Crianças, você percebe? Então isso muda o jogo. Saúde mental nós temos que desmistificar.
Não é só eu te dar uma guia para você ir ao psicólogo fazer uma sessão de terapia. Isso é muito eu te importante. Tratar bem todos os dias, Isso né? também a gente tem que fazer. Óbvio que a gente tem que fazer no escritório. Nós estamos investindo também, não é, na contratação de profissionais da psicologia para auxiliar a equipe. Também é importante, né? Senão alguém vai dizer, nossa, não é importante, meu Deus, que absurdo, né? Não, é muito importante. Mas aí é um conjunto. O psicólogo faz a sua parte, o gestor faz a sua parte. Como você bem disse, o gestor é o grande pilar. Sim. Porque é ele que movimenta tudo isso, né? Exatamente. E ele que estrutura. Então, ele, primeiro, fique muito bem, né? O gestor de escritório, primeiro esteja você muito bem. Exatamente. Né? E depois você vai implementando essas coisas, né? Essas questões, não é? Eu ainda não consegui, mas eu quero implementar o dia do almoço com a diretora. Que legal. Eu uma vez por semana. Eu tô por falta uma de vez tempo. Semana, cada dia eu ia com um colaborador para eu tô querendo, por exemplo, implementar um dia pra gente sair do escritório, sabe? Porque eu estrategicamente, vou contar um segredo, agora a equipe vai descobrir. Mas eu estrategicamente, pelo menos os dias que eu estou no escritório, pelo menos a metade eu almoço na cozinha do escritório. E eu escolho momentos diferentes. Porque eu sempre tento almoçar com alguém diferente. Então mesmo. Eu fui lá, dei uma olhadinha, eles nem sabem, né? Agora eles vão descobrir. Eu vi que ontem eu almocei contigo. Amanhã eu não quero almoçar com você, eu quero almoçar com outro. Sim. Porque eu tô ali conversando. Tá próximo, né? Ser acessível. Tô, né, ouvindo. Às vezes eu já descubro que a pessoa tá com problema, né? Por exemplo, esses dias, numa conversa dessa, o colaborador, falei, está tudo bem, né? Você tá com um semblante tão... doutora, não dormi essa noite, tava com um problema pessoal gravíssimo. Então, veja. Exatamente. Aí eu orientei, dei uns conselhos, né? Algumas questões, e já ajudou. Então, assim, é isso, né? E a pessoa não sabe, já chega lá, né? Todo bravo, ignorante, porque de repente a pessoa não tá conseguindo render naquele dia. Sim. Aí a pessoa foi bom todos os dias. Um dia que ela não foi boa, já chama para conversar, não tem essa cultura de feedback, de retorno, não conversa, não dá bom dia, não dá boa tarde. Quando o colaborador, quando recebe a notícia, o sócio quer falar com você, ele já vai com medo. Por quê? Porque não tem o hábito de conversar. E quando chama para conversar, já sabe que é bronca. Isso vai criando um ambiente pesado, muitas vezes silencioso, que as pessoas não têm coragem de falar. Sim. Doutora? Ter caixinhas de ouvidoria, exatamente. Isso é importante, né? Os escritórios eu sei que não tem, né? Não. É ter para ouvir o colaborador. Deixa aqui. Porque aquela história, o Google Forms, né? Vamos falar, né, Juscelene? Francamente, nem sei se eu posso falar aqui, mas é aquela história. Se você me mandar um Forms para avaliar o seu escritório, eu sou sua colaboradora, eu já vou pensar, ela vai saber que fui eu, né? Exatamente. Agora, se eu deixo uma caixinha aqui não tem câmera, não tem nada, o que tem, e eu fui lá, digitei no meu computador e coloquei um papelzinho. Exatamente. Acabou. É uma possibilidade muito mais ampla, né? Doutora, o assunto tá muito bom, o nosso bate-papo tá excelente. Um bate-papo aí para horas, né? De conversa. Nossa, nem vi o tempo passar. Mas nosso tempo aí já está esgotando. Eu gostaria aí para ir finalizar que a doutora desse, né, falasse aí um recado para os sócios, para os gestores, os líderes que estão nos ouvindo agora, sobre a importância deles olharem, né, para a questão do clima organizacional, a saúde mental, primeiramente deles também, né, e dos seus colaboradores. Fique à vontade para finalizar aí com o seu recado. Imagina que honra, passou tão rápido que eu nem vi. Nossa, que bom. Então eu quero dizer que advogar, ser empresário do direito, queridos advogados, queridas advogadas, também é cuidar de vocês. Porque se vocês não conseguem cuidar nem de vocês, como vocês cuidarão de outras vidas, né? E cuidar de vocês é cuidar também da equipe. É proporcionar à equipe, às vezes, situações simples. Quando eu falo em bem-estar do colaborador, da equipe, às vezes eu não estou nem falando sequer de questões financeiras. São, como a gente citou alguns exemplos aqui, né? E eu poderia citar muitos outros, não é? Que propiciam bem-estar emocional. Propicia um ambiente leve, né? Quem não gosta de entrar naquele ambiente gostoso, com aquele cheiro gostoso, né? Essa foi uma coisa que eu também investi no meu escritório. Aquele cheiro gostoso, aquele ambiente, ser bem recebido com aquela pessoa com um sorriso no rosto, né? Com aquele bom dia. Agora, se eu não digo bom dia, como é que eu vou cobrar que você diga bom dia pro meu cliente? Percebe? Então, isso é muito importante, que o empresário do direito, ele tem essa visão de águia, essa visão de drone do seu negócio,
E agora, principalmente, voltado ao bem-estar emocional das pessoas. E aqui nós não falamos, né, de questões indenizatórias, não é nada disso, que isso é papo de advogado, hoje é papo de gestão aqui. Mas isso é importante. E com o tempo, eu te asseguro, Jusilene, é um momento, é algo muito rápido. Vocês perceberão a diferença. Exatamente. Vocês perceberão aquele clima de cooperação, aquele clima de desenvolvimento, aquele clima de respeito e principalmente de crescimento. Por quê? Porque as pessoas motivadas, elas vão produzir muito mais, elas vão querer aprender mais, elas vão querer crescer. Pessoas desmotivadas, elas só têm uma coisa, elas só têm um único ponto: elas querem sair do seu negócio, elas só ainda não encontraram a oportunidade. Mas o desmotivado, ele está ali cumprindo hora, ele não quer produzir, ele não quer melhorar e ele não quer evoluir. Isso é muito grave. E as pessoas não veem. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Aprendi muito aqui hoje com você, com seu conteúdo, com seus exemplos, a forma como você mudou a mentalidade de estar implantando aí no seu dia a dia, né, na sua advocacia. E eu fico muito feliz quando eu encontro advogados e advogadas que têm esse pensamento, que têm essa mentalidade, porque eu entendo que esse é o caminho para que a gente possa alcançar resultados muito maiores, resultados muito grandes. E quando eu encontro alguém, um advogado que tem esse pensamento, nossa, alegra muito o meu coração. Então, só tenho a agradecer pela sua participação, contribuiu muito aqui com a nossa audiência, com o nosso público. E vamos fazer outros podcasts, vamos conversar mais, vamos agendar, vamos levar mais assuntos, né, voltado à saúde mental, voltado a pessoas, para que a gente possa, com esse conteúdo, ajudar outros advogados que muitas vezes estão aí começando, estão encontrando dificuldade. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Agradeço também você que nos acompanhou até aqui. Fiquem com Deus, até o próximo episódio.